Olá, crianças! Tia Claudinha aqui para mais um programa Crianças para Jesus. Mamãe, papai, titia, vovó, vovô, todos vocês amigos são muito bem-vindos ao nosso programa. E hoje tem muita coisa legal para acontecer. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Junte as suas mãozinhas e junto com a tia Claudinha vamos orar a Deus. Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Deus, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos deu. Muito obrigada por esse dia. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos. Obrigada por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, crianças. Como é bom estar aqui para mais um programa Crianças para Jesus. Não saia daí, porque tem muita coisa legal para acontecer. Chegou o momento, então, do nosso versículo do dia. Você tem uma Bíblia? Não sei se você tem, mas se você não tiver, não tem problema, porque a tia Claudinha coloca aqui na nossa telinha para você acompanhar juntinho com a tia Claudinha. Então, vamos lá. Está na Bíblia, no livro de Mateus, o capítulo 9, o versículo 31. Livro de Mateus, capítulo 9, o versículo 31. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Vamos falar de novo junto com a tia Claudinha? Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. E alguém pode estar perguntando assim: tia Claudinha, o que esse versículo está querendo dizer? Crianças, esse versículo está querendo dizer que eles saíram. Eles quem? Os discípulos que seguiam a Jesus. Onde Jesus ia, eles estavam juntos, ajudando Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre o amor de Deus. Os discípulos, eles seguiam a Jesus e eles espalhavam a notícia. Tudo que Jesus fazia, eles contavam para as pessoas. Por isso que hoje nós temos a Bíblia, nós sabemos sobre Jesus, porque um dia os discípulos foram fiéis em espalhar a notícia sobre Jesus. E é isso que esse versículo está dizendo. Eles saíram e espalharam a notícia por toda a região, por todas as cidades, por todos os lugares. E hoje a tia Claudinha quer contar para você mais uma história da Bíblia e que foi uma notícia que os discípulos espalharam por toda a região. Não saia daí, porque agora vem a nossa história bíblica. A nossa história de hoje, crianças, conta sobre Jesus. Mais uma história sobre Jesus. Como a tia Claudinha já falou muito para vocês, Jesus gostava de falar sobre o amor de Deus. Jesus andava por todas as cidades falando sobre o amor de Deus. E tudo que Jesus falava, as pessoas ficavam ouvindo. Jesus falava sobre o amor de Deus, Jesus falava sobre as coisas boas, Jesus falava sobre perdão, sobre pecado, sobre o amor ao próximo. E as pessoas, crianças, elas ficavam atentas, ouvindo Jesus e ficavam aprendendo, ficavam maravilhadas. Tudo que Jesus falava, as pessoas prestavam muita atenção e ficavam aprendendo. Sabe, crianças, mas ali, no meio daquele povo que estava ouvindo sobre Jesus, tinha um homem. E esse homem tinha uma necessidade que só Jesus poderia resolver. O nome desse homem era Jairo. Jairo era um líder ali na sua comunidade.
Tudo que Jairo falava, as pessoas acreditavam, porque ele era um líder, ele era responsável, ele tinha autoridade sobre as pessoas. E ele tinha uma família, ele tinha uma esposa e ele tinha uma filha. Quando Jairo ouviu Jesus falando sobre milagre, Jesus falando sobre cura, Jairo lembrou que lá na casa dele, a filhinha dele estava doente. E aí, ele foi para Jesus, pedir ajuda a Jesus. E Jesus ficou ali, prestando atenção em tudo que Jairo estava falando. E em determinado momento, no meio da conversa, crianças, Jairo ficou triste. Jairo ficou triste, muito triste mesmo. E sabe por que, crianças, ele ficou triste? Porque ele estava com medo que a sua filhinha morresse e ele ia perder a sua filhinha. Ah, mas ele estava diante de Jesus. Jesus podia mudar aquela história. Jesus podia fazer um milagre. E sabe o que Jairo fez? Jairo se ajoelhou aos pés de Jesus. Jairo conversou com Jesus e Jairo pediu, ele falou: Jesus, por favor, Jesus, vamos lá na minha casa, vamos, porque só o Senhor pode curar a minha filha. E assim Jesus fez. Quando Jairo levantou ali do chão, eles foram para a casa de Jairo. E quando Jesus e os discípulos chegaram ali, na casa de Jairo, eles encontraram mulheres. As mulheres estavam chorando. As mulheres estavam chorando. E Jesus falou assim: Jairo, por que essas mulheres estão chorando? E aí Jesus, conversando com Jairo, botou a mão no ombro dele e falou: Jairo, fala com essas mulheres, não precisas chorar. A sua filha não está morta, a sua filha só está dormindo. E Jairo ficou assim, admirado com aquilo que Jesus estava falando. Ah, crianças, mas enquanto Jairo estava lá com Jesus, a mamãe da menina, a esposa de Jairo, estava fazendo uma coisa muito importante. Olha, crianças, que coisa linda! A esposa de Jairo estava lá, ajoelhada na cama da sua filhinha, estava orando a Deus, pedindo para Deus resolver aquele problema, pedindo para Deus curar a sua filhinha. Sabe, crianças, quando nós estamos doentes, sempre é bom orar a Deus. A mamãe ora a Deus pedindo para a gente ficar bom, o papai ora a Deus, a igreja, os irmãos, os amigos, todos oram a Deus. E sempre que nós estamos doentes, é bom a gente orar, pedir a Deus: Senhor, ajuda. E o Senhor dá a resposta. Porque quando a mamãe daquela menina abriu os olhos, ela se deparou com Jesus. Isso mesmo, crianças. Ela se deparou com Jesus entrando ali no quarto da sua filhinha e ela ficou olhando assustada. E o seu esposo Jairo estava junto com Jesus. E ele falou: calma, minha esposa, calma, meu bem. Eu trouxe Jesus para ele curar a nossa filhinha. E aí aquela mãe ficou com seu coração todo feliz, pensando na possibilidade de ter a sua filhinha de volta. Aí Jesus, com tanto amor, se aproximou da cama daquela menina e pegou na mãozinha daquela menina e ficou apertando a mão daquela menina e ficou falando com Deus, pedindo a Deus para Deus curar aquela criança. E sabe, crianças, o que aconteceu?
Isso mesmo! Aconteceu um milagre! A menina levantou da cama e começou a pular, feliz, 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 alegre. E a mamãe ficou feliz, o papai ficou feliz, os discípulos ficaram maravilhados com tudo que estava acontecendo. E Jesus, com tanto amor, olhou para aquela família e falou: gente, agora a menina está com fome, porque ela ficou muito tempo dormindo. Ela está com fome. Sabe, crianças, quando a gente está doente, com a barriga doendo, a gente não quer comer nada. Mas depois, quando a gente fica bom, a gente quer comer um monte de coisa. E isso aconteceu com aquela menina. E sabe, depois daquele milagre, que todos estavam felizes, a mamãe foi lá para a cozinha preparar um lanchinho muito saboroso. E Jairo, o papai daquela menina que estava tão feliz, convidou todos para lanchar. Venham, venham, sentam-se aqui na mesa. E todos sentaram em volta daquela mesa. E a mamãe trouxe o lanche e todos comeram. A menina comeu. Todos ficaram saboreando aquela comida gostosa, aquele lanche maravilhoso. Sabe, crianças, que delícia que é estar na mesa saboreando um lanche gostoso que a mamãe fez. E Jesus ficou muito feliz ali naquela casa. E depois que eles terminaram de lanchar, enquanto eles estavam ali ainda naquela mesa, eles ficaram compartilhando, conversando muitas coisas, sabe o quê? Isso mesmo! Eles ficaram compartilhando ali naquela mesa sobre o milagre que tinha acontecido, sobre a ação de Deus na vida daquela criança. E é assim que acontece. Quando nós precisamos, Jesus chega e resolve o nosso problema. Quando nós precisamos, a gente ora a Deus e Deus atende a nossa oração. E eles ficaram ali naquela mesa, compartilhando tudo o que tinha acontecido. E aí, depois que eles saíram dali, da casa de Jairo, aconteceu aquilo que o nosso versículo de hoje falou. Eles seguiram a Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Qual foi a notícia? Lembra que a tia Claudinha falou? Essa notícia do milagre que aconteceu na vida dessa criança. Gente, crianças lindas do coração da tia Claudinha, tudo de bom que Jesus faz, nós temos que contar para as pessoas. Nós temos que compartilhar para as pessoas saberem o que Jesus pode fazer. E foi isso que os discípulos fizeram. Saíram da casa de Jairo e espalharam a notícia por toda a região. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque fez um milagre na filha de Jairo. E essa história fez a tia Claudinha lembrar de uma música muito pequenininha e muito bonitinha, porque Jesus teve amor por aquela família. E olha o que diz essa musiquinha. Cristo tem amor por mim, com certeza creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Ama os meninos, ama as meninas, ama os meninos, Jesus o Salvador. Sim, Jesus me tem amor, pois se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer de crianças receber. Ama os meninos, ama as meninas, ama os meninos, Jesus o Salvador. Ama os meninos, ama as meninas, ama os meninos, Jesus o Salvador. E o nosso parabéns de hoje vai para um casal que está fazendo aniversário de casamento. E quem é? A Soninha! A Soninha e o seu esposo, irmão Cláudio. Eles estão fazendo aniversário de casamento. Que lindo, amor! Vamos então cantar parabéns para a Soninha e para o irmão Cláudio?
Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Que lindo, gente, como é bom comemorar aniversário de casamento. Soninha, tia Claudinha ama você, querida. Parabéns pelo seu aniversário de casamento. Parabéns, irmão Cláudio. Parabéns, essa família linda do meu coração. E olha, Soninha, adoro encontrar com você na rua, no trem. Dar um abraço em você, bater um papinho. Que Deus continue abençoando essa família linda. E dê muitos e muitos e muitos anos de vida para esse casal maravilhoso. Beijo, 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 parabéns! Let's just call it love. Though I think one word could never say enough. Till I find a way to make you feel what I am always. Chegamos então ao finalzinho do nosso programa. Ai, que triste. Não fica triste não. Não fica triste não, porque sábado que vem tem mais. E se você quiser ver outras coisas maravilhosas do nosso programa da Tia Claudinha, você pode acessar o nosso blog. Lá tem vídeos, tem artigos, tem atividades, tem desenhos, tem tudo que você pode imaginar para melhorar ainda o seu dia. Então, não fique de fora, corre lá e acesse o nosso blog. Chegou então a hora da tia Claudinha mandar os beijos saborosos, é verdade. E hoje o beijo saboroso vai para quem? Para a nossa equipe C4 linda, maravilhosa, que tia Claudinha ama. Beijo para o Carlos, beijo para o Robson, beijo para o pastor Samaniego, pastor Maurício, Aline, Babi, Rosinha, Poeta Quitolongo, Elcione, gente, tem tanta gente maravilhosa na equipe C4. Beijo da tia Claudinha para todos vocês. E já que tia Claudinha hoje contou uma história sobre uma família, lembra? O Jairo, a esposa e a filhinha que ficou boa porque Jesus curou. Então, os beijos saborosos vai para as famílias. Todas as famílias que tia Claudinha ama. Família da tia Graça, beijo, beijo, beijo. Família da tia Arminda, beijo, beijo, beijo. Família da Dalva, Dalva, não poderia esquecer de você. Beijo para toda a família da Dalva. Beijo para a família do Ricardo de Ipatinga. Beijo saboroso para sua família, Ricardo. Beijo também para o Wellington de Pernambuco. Beijo, Wellington, para toda a sua família. Mais quem? Beijo para Marcelo, lá de Engenheiro Paulo de Fronteira, no Rio de Janeiro. Marcelo, beijo saboroso da tia Claudinha para toda a sua família. Mas quem? Raquel de Goiânia. Beijo, Raquel, saboroso para você e para toda a sua família da tia Claudinha. Mas quem? Gabriele, tia Claudinha conheceu a Gabriele. Ela é lá de Ipatinga e tem o seu filhinho, João Pedro. Que lindo, assiste, tia Claudinha, o programa. Gabriele, beijo saboroso para você e para toda a sua família, tá bom? Da tia Claudinha. Mas quem? Heron de Três Corações, não poderia esquecer de você. Beijo, Heron, saboroso da tia Claudinha. Ai, gente, são tantos beijos. Mas o beijo saboroso agora vai para todos os nossos internautas. Beijo saboroso da tia Claudinha para você. Você que ficou aí durante todo esse tempo prestando atenção no programa da tia Claudinha, vendo as histórias lindas, ouvindo tudo. Você que ficou aí, beijo saboroso da tia Claudinha para você. E até o próximo programa. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo.